Bom dia, meus irmãos. Que bom nós estarmos reunidos para adorar a Deus, aprender um pouco mais da sua palavra. E hoje nós vamos estudar a lição de número 10, intitulada Uma Oportunidade Irrepetível. E nós vamos caminhar um pouco nesse título e tirarmos algumas lições para nós nesta manhã e aprender um pouco mais daquilo que Deus espera de cada um de nós e que assim aprendendo nós possamos colocar em prática tudo aquilo que Ele pensa para as nossas vidas. Eu quero te convidar antes a falarmos com Deus, colocarmos os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa vida nesta manhã, na sua presença, na dependência de Deus, sabendo que Ele tem sempre o melhor para nós, mesmo nos momentos de dificuldades. E é o momento também de nós estarmos orando pelas mães, pelo Dia das Mães, pedindo para que Deus continue a fortalecer todas as mães que estão aqui nesta aula, nesta escola dominical, continuar encorajando as mães para que continue trabalhando e se dedicando nesta nobre missão de educar, ensinar, encorajar os filhos, de caminhar com os filhos, até que um dia eles possam caminhar por suas próprias pernas e que nesse período, Deus possa continuar abençoando todas as mães. Vamos orar nesse momento. Pai querido, muito obrigado por essa escola dominical, muito obrigado pela Tua palavra que é viva, que nos educa, que nos transforma, que é eficaz nas nossas vidas e que nos faz compreender e ter a consciência que não temos força nenhuma para caminhar sozinhos, mas unicamente no Senhor é que nós seremos vitoriosos nesta vida. Nesse momento, queremos agradecer a vida de todas as mamães que estão aqui na escola dominical, que estão participando desta aula, que estão assistindo também pela internet. Queremos que o Senhor esteja abençoando cada uma, cuidando de cada uma, pedir a Deus que o Senhor esteja fortalecendo cada mãe, para que elas continuem a cuidar dos seus filhos com muito amor, com muito carinho, ensinando-os da melhor maneira possível e, sobretudo, sobre o exemplo vivo e eficaz. Abençoe a vida de cada mãe que está aqui presente, que o Senhor esteja encorajando para que elas continuem a fazer a diferença na vida dos filhos e, consequentemente, na vida da sociedade. Muito obrigado, perdoe os nossos pecados em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos responder 3 perguntas importantes. E eu gostaria que você pensasse bastante sobre estas perguntas. A primeira dela, ela diz o seguinte: estamos prontos para ouvir a resposta de Deus? Se ao orar, se quando estamos orando, falando com Deus, tendo esse momento de conversa com Deus, aonde nós abrimos o nosso coração para Deus, aonde nós colocamos diante dEle a nossa vida,
os nossos desafios, os nossos anseios, as nossas lutas diárias, as nossas preocupações, quando nós estamos falando com Deus no nosso mais íntimo, será que ao orar realmente estamos prontos para ouvir a resposta de Deus? Então essa é a primeira pergunta que nós devemos responder nesta manhã. A segunda, estamos dispostos a ouvir, mesmo sabendo que pode contrariar nossas expectativas? Porque quando nós falamos com Deus, nós vamos obter ao menos 3 respostas importantes de Deus. E aí, a ordem talvez não seja essa, mas ao menos 3 respostas Deus vai nos dar. A primeira pode ser que Ele diga sim para a sua oração de imediato. Sim. A segunda pode ser não. E a terceira, e também muito difícil, é espere um pouco mais. Será que nós estamos preparados para ouvir essas respostas de Deus? E por último, e aí olhando para o presente, para o futuro, estaremos dispostos a mudar o curso das nossas ações e repensar nas preferências para depender unicamente de Deus? Aqui tem um pouco a ver com essa entrega da nossa vida a Deus. E de saber que nós não temos o controle. Ou se temos, temos muito pouco. E essa terceira pergunta, ela traz um pouco dessa ideia, desse pensamento, dessa mentalidade, desse coração que está disposto a obedecer a Deus sem colocar condições, sabendo que Deus sim tem um plano de vida, um plano de salvação para a sua vida. E aí nós abrirmos mão das nossas preferências, porque todos nós temos as nossas preferências. Abrirmos mão das nossas preferências e depositar inteiramente a nossa vida para obedecer. Tais perguntas são um alerta para não falarmos precipitadamente com Deus e dispormos, de fato, o coração para obedecer a sua vontade. Então, para a gente entrar um pouco na lição de hoje, naquilo que Deus preparou para que pudéssemos aprender nesta manhã, essas 3 perguntas, ela nos leva a refletir na nossa vida de oração, como que eu estou lidando com a minha vida de oração, e orando, qual tem sido as minhas intenções, porque só o ato de orar não é suficiente. Todos podem orar, com muita frequência, com pouca frequência, mas todos têm essa liberdade de orar. Mas o ponto aqui, ele é mais profundo. O ponto é, quais as intenções do meu coração têm levado a orar? Quando eu oro, como o meu coração se comporta diante de Deus? Um coração humilde,
que reconhece que Deus é soberano sobre todas as coisas, não seria sobre a minha vida? Não seria sobre a minha vida? Se Deus, sendo Deus, criou todas as coisas, nós mesmos não sabemos explicar a Deus. Ele não cuidaria de você? Nesta manhã? Ele não está cuidando de você nesta manhã? Então, muito mais do que termos uma vida de oração, é termos esse entendimento que a minha fala com Deus, a minha conversa com Deus, ela precisa ir nessa direção. Um coração disposto, de fato, a obedecer à sua vontade. E para a nossa lição, nós vamos falar de um personagem e esse personagem, ele vai nos trazer algumas questões para nós entendermos um pouco melhor, se aprofundarmos um pouco melhor. Então nós vamos falar hoje de alguns personagens. Vamos falar do profeta Jeremias, que faz parte da nossa lição neste trimestre. Nós vamos falar, aliás, nesse quadrimestre, né? Quadrimestre. Profeta Jeremias. Nós vamos falar de um outro personagem que a lição traz, que é Gedalias, filho de Aicão. Ele foi nomeado governador das cidades de Judá. Vamos falar também de Ismael, filho de Natanias. Ele era um membro da família real de Judá. E nós vamos falar de Joanã, filho de Careá. Ele era um dos líderes naquele período conturbado onde Nabucodonosor tomou Jerusalém. E ele fazia parte de um grupo da liderança daquele povo, daquele período. Bom, o texto dessa manhã, essa história, você pode ler depois com mais tranquilidade, mas essa história, ela se dá em Jeremias, capítulo 41. Capítulo 40, você já pode... Capítulo 40, 41 e 42. Então, um resumo rápido aqui. Vamos só ler o versículo 41, 16, e diz assim, Jeremias 41, 16. Tomou, então, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, a todo o restante do povo que Ismael, filho de Netanias, levara cativo de Mispa, depois de ter ferido a Gedalias, filho de Aicão, isto é, os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos, os eunucos que haviam recobrado a Gibeão, partiram e pararam em Jeruti-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito. Mas o que está acontecendo aqui, trazendo para o presente? Nabucodonosor toma a cidade de Jerusalém e ele nomeia Gedalias, ele nomeia Gedalias, filho de Aicão, como governador das cidades de Judá. E Ismael, sendo um membro da família real de Judá, ele conspira contra Gedalias. E essa cena a gente já conhece, tem um pouco aqui de ciúmes, de inveja,
de querer tomar poder, tomar território. Então tem uma mistura dessas questões. E Ismael, então, conspira contra Gedalias, que era o governador das cidades de Judá. Joanã, ele alerta Gedalias sobre esse trama de morte de Ismael. Então, Joanã, ele tem esse papel, ele era fiel a Gedalias. Ele tinha um bom relacionamento, um bom respeito, e ele quis alertar Gedalias sobre essa trama de Joanã. Porém, Gedalias não dá ouvido a Joanã. E Ismael, ele vai até a casa até Gedalias e mata Gedalias. E essa morte de Gedalias, ela é feita de maneira oculta, para que ninguém ficasse sabendo. Então ele procurou fazer isso de uma maneira sigilosa. E Joanã, sabendo disso, ele reúne um grupo de militares, de líderes, para confrontar Ismael. E então eu vou voltar aqui à lição, para a gente entender um pouco mais desse tópico. Então, o primeiro tópico, ele traz o tema corações indispostos a obedecer, que ele conta um pouco dessa história que envolve Gedalias, Joanã, Jeremias e Ismael. Então, é um tópico que é mais histórico. No segundo e terceiro tópico, nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida. Então, vamos lá. Joanã, tópico 1, pode acompanhar da sua revista para a gente conseguir entender um pouquinho melhor. Joanã, filho de Careá, é um dos líderes nesse período conturbado de Israel, na sua adaptação como povo dominado por Nabucodonosor. Joanã era fiel a Gedalias e chegou a adverti-lo das intenções de Ismael de assassiná-lo. Gedalias, que era o governador estabelecido por Nabucodonosor. Gedalias não deu ouvidos e foi morto traiçoeiramente. Aqui a gente pode já tirar pelo menos 2 lições para as nossas vidas. Quantas vezes nós temos alguém próximo de nós que nos dão bons conselhos e nós não damos ouvidos? Acho que é uma primeira lição que a gente pode tirar. A segunda lição: quantos de nós muitas vezes não aceitamos a ajuda de ninguém? A gente não quer incomodar ninguém. A gente tem um pouco estou trazendo para esse lado, até mesmo um pouco de orgulho, e a gente não aceita a ajuda das pessoas. E é o que acontece aqui. Joanã, ele oferece ajuda e ele dá conselhos ao governador que não aceita. E aí o fim dele, nós estamos lendo aqui no texto, que foi a morte. Joanã passou a liderar um grupo e uniu forças contra Ismael. Depois desse ocorrido, Joanã reuniu um grupo, líderes, homens, e reuniu forças contra Ismael, que não pôde resisti-lo, mas conseguiu fugir com 8 pessoas em sua companhia. Então, Ismael conseguiu ainda fugir. Joanã, com os que estavam com ele, procurou Jeremias e fez um belo discurso que deixava evidente um grande apreço pelo profeta e confiança na sua mensagem. E eles se colocaram à disposição a seguir a voz de Deus, qualquer que fosse a sua declaração.
Jeremias apresentou o pedido de Joanã e aguardou pelo período de 10 dias. O capítulo 42, ele traz de maneira bem detalhada esse pedido que Joanã e os demais fizeram a Jeremias. Capítulo 42 diz assim: Então chegaram todos os capitães dos exércitos de Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta: Apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês, com os teus próprios olhos. Aqui ele tá citando o seguinte, que Ismael, além de matar o governador, ele matou muitas outras pessoas que faziam parte daquele momento. Muitas outras pessoas. Como vês com os teus próprios olhos. Versículo 3. Jeremias 42, versículo 3. A fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias o profeta: Já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vou-lo declararei, não vos ocultarei nada. Aqui Jeremias está dizendo que tudo que Deus o revelar, ele vai levar aquele povo, vai levar a Joanã e todo aquele grupo de pessoas. Então, versículo 5, eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros, seja ela boa ou seja má. Observe que antes da resposta de Deus, o propósito aqui de Joanã e de todo o grupo era obedecer a Deus, independente se a resposta de Deus fosse boa ou se fosse má. Obedeceremos à voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem a obedecermos à voz do Senhor, nosso Deus. Ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor ao maior. Versículo 9, e lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nesta terra, então, que terra que era essa? É a terra de Jerusalém, as cidades de Judá. Se permanecerdes nessa terra, então vos edificarei, e não vos derribarei. Plantar-vos-ei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia. Aqui eu queria dar uma pausa, porque o que aconteceu? Quando Ismael mata o governador estabelecido por Nabucodonosor, Joanã então reúne um grupo e confronta Ismael. Ismael, além de matar o governador, ele matou muitas outras pessoas. Muitas outras pessoas. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente.
Ó, o versículo 3 do capítulo 41 diz o seguinte: também matou Ismael a todos os judeus que estavam com o governador Gedalias, em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Sucedeu no dia seguinte, olha que coisa, como Ismael era uma pessoa terrível, maldosa, um assassino. Versículo 4 do capítulo 41. Sucedeu no dia seguinte, ao que ele matara Gedalias, então ele matou no dia seguinte, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com a barba raspada, as vestes rasgadas e o corpo retalhado, trazendo consigo ofertas de manjares e incenso para levarem à casa do Senhor. Saindo-lhes ao encontro, Ismael, filho de Netanias, de Mispa, ia chorando. Ao encontrá-lo, lhes disse: vinde, Gedalias, filho de Aicão. Vinde, eles, porém, até o meio da cidade, e matou-os Ismael. Então, um resumo aqui. No dia seguinte, que Ismael matou o governador, ele saiu ao encontro de 80 homens que estavam vindo para adorar a Deus na casa e no templo. E Ismael, ele se faz de inocente ao encontrar essas pessoas chorando. Então ele se faz de inocente, usando de falsidade, que é o que o texto está dizendo aqui. Versículo 6, saindo-lhes ao encontro, Ismael, filho de Netanias, ia chorando. Ao encontrá-lo, lhes disse: vinde a Gedalias. Falando para aqueles 80 homens: vinde a Gedalias. Versículo 7, vindo eles, porém, até o meio da cidade, o que ele fez? Matou-os Ismael. E o que Ismael fez? Ele e os que estavam com ele, e os lançaram num poço. No mesmo poço que ele lançou o governador, ele lançou também esses corpos, para ficar tudo misturado, e para que não houvesse, que ninguém descobrisse. Mas houve dentre eles 10 homens, aí eu já queria fechar essa parte, para nós tirarmos algumas lições. Mas houve dentre eles 10 homens que disseram a Ismael: não nos mate a nós, porque temos depósitos de trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso ele desistiu e não os matou como os outros. Então ele matou 70 homens que vinham para adorar. Quando Joanã reúne o grupo e confronta Ismael, e aí Ismael, quando ele mata aquelas pessoas, ele leva um monte de pessoas com ele a cativo. E aí quando Joanã confronta e recupera aquelas pessoas, porque Ismael foge, Joanã então ficou com um pouco de, vamos dizer assim, ele ficou inseguro. Porque o governador que foi morto, ele foi nomeado por Nabucodonosor. E Joanã, entrando nesse confronto, ele ficou com medo de Nabucodonosor, que Nabucodonosor fizesse alguma coisa contra ele e contra aquele grupo. Então, no coração de Joanã, o que ele queria? Ele queria fugir para o Egito com aquele grupo. E no Egito, lá então ele teria duas coisas que ele buscava. Primeiro, alimento, e segundo, segurança. Por isso ele queria fugir para o Egito. Mas quando ele procura o profeta Jeremias, o discurso dele é o seguinte, que Jeremias levasse esse pedido a Deus, para que Deus dissesse o que eles deveriam fazer. E independente
a resposta de Deus, eles iriam cumprir. Mas no coração de Joanã, o desejo dele era outro. O desejo dele não era ficar em Judá. O desejo dele era fugir com aquele grupo de líderes, com pessoas, com crianças, com mulheres, para o Egito, buscando assim segurança e buscando alimento e fugindo de Nabucodonosor, porque ele estava com medo. Mas a resposta de Deus, dentre várias promessas, disse algo que se destaca: se permanecerdes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei, plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Então, na verdade, aqui, em outras palavras, Deus estava dizendo que estava disposto a reverter tudo o que tinha acontecido com o seu povo, se Joanã e seu grupo se dispusesse a permanecer na terra, não buscando refúgio no Egito. O problema é que o Egito era a grande esperança daquele grupo. Eles consultaram a Deus, mas estavam muito confiantes de que Deus não iria contrariá-los. Eles podiam imaginar que Deus propusesse uma solução melhor. A decepção foi grande, que acusaram Jeremias de duas coisas. Então, quando Jeremias trouxe a resposta de Deus para aquele grupo, Joanã e os demais, para que eles não saíssem da terra de Judá, mas ali permanecessem, porque Deus mesmo, o próprio Deus, estaria com eles, protegendo, guiando, sustentando, protegendo eles de Nabucodonosor. Aí eles se revoltaram contra Jeremias, chamando Jeremias de mentiroso e de marionete de Baruque. Nós temos aqui a referência. Capítulo 43, versículo 1. Acompanhe comigo, por favor. Eu sei que é muita informação, mas é importante nós tratarmos esta história. Diz assim, capítulo 43, versículo 1. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor, seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor, seu Deus, o enviara, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que dizes, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entrareis no Egito para morar. Então eles não aceitaram as respostas das suas orações. Eles não aceitaram as respostas das suas orações, chamando Jeremias de mentiroso, acusando Jeremias, julgando Jeremias, depreciando Jeremias. E Jeremias é um homem temente a Deus, um profeta de Deus, genuíno, que demonstrou em diversas situações que era verdadeiro, que era sincero e que buscava a Deus de todo o seu coração. Voltando aqui na lição, o problema é que muitas pessoas só começam a fazer essas perguntas quando já estavam na metade do caminho para Jerusalém. Elas apenas fingem querer o conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Aqui é um comportamento precipitado, né? Que muitos de nós podemos cometer.
a gente fala com Deus para tomar uma determinada decisão, uma decisão importante para as nossas vidas, mas muitas vezes a gente nem aguarda a resposta de Deus, a gente nem pensa corretamente quais as consequências aquela decisão pode causar na minha vida. E aí, quando a resposta de Deus vem de forma negativa, eu já fiz, eu já tomei a decisão, eu já escolhi o meu caminho, e aí algumas consequências vêm de maneira amarga para as nossas vidas. Foi o que aconteceu aqui com esse grupo, com Joanã. Aceitar a vontade de Deus não é apenas um caminho inteligente, está aqui na revista, ou sábia decisão. É a única coisa inteligente a se fazer. Então, obedecer a Deus é a única coisa inteligente, a única coisa sábia que nós devemos fazer. Nós não temos, como eu coloquei ali, a vontade de Deus, ela não tem concorrência. Não. A vontade de Deus é soberana. E ela é a única coisa sábia que nós devemos tomar. Deus não pode errar e nem se enganar. Então Deus não erra, Deus não se engana. Por isso que é necessário nós estarmos conectados com Deus todos os dias das nossas vidas. E nas nossas maiores decisões, nas decisões mais importantes, nós devemos buscar a presença de Deus para conosco. Então, você buscar a Deus deve ser de maneira sincera e verdadeira, e deve ter essa mentalidade que Deus pode nos dar uma resposta contrária àquilo que nós buscamos, e desobedecendo a Deus, certamente nós vamos ter algumas consequências. A lição, ela traz alguns ensinamentos para nós. Eu até trouxe aqui a referência dos Salmos 37, Salmos 37, 3, o versículo 3, ele fala para nós confiar. O versículo 4, é para nós nos agradarmos de Deus. O versículo 5, entregar. O versículo 6 diz que Ele fará, Salmos 37. E o versículo 7, ele pede para descansar na presença do Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Vamos abrir aqui em Jeremias, um pouquinho atrás, Jeremias 29, um texto bastante conhecido e um texto muito profundo. Ele diz o seguinte, Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Nós temos aqui, nesse tópico, duas lições importantes que a revista traz. Primeiro, não dirás falso testemunho. Contudo, mesmo sabendo disso, sentimos um impulso incontrolável
e uma satisfação maligna em falar da vida alheia. Então, uma advertência para nós nessa manhã. Joanã, ele acusa Jeremias, o profeta Jeremias, de mentiroso, de falso. E esse é um mandamento de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos desobedecendo a Deus. E a lição vem nos alertar para nós não julgar de forma maligna a vida das pessoas, julgar o próximo, mesmo quando não temos certeza do que estamos falando e apenas repetimos algo que ouvimos falar, né? Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Que nós temos que tomar muito cuidado. Lucas capítulo 6, 39, diz o seguinte, Lucas 37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. E aí, a partir do versículo 39, Jesus, ele traz a palavra dos dois cegos, que nós já conhecemos, para exemplificar o perigo que temos quando nós julgamos as pessoas, sobretudo quando nós não temos conhecimento, a gente fica repetindo aquilo que a gente ouviu sobre uma determinada pessoa. Então, não deve ser assim a nossa vida. Não devemos dizer falso testemunho sobre as outras pessoas. Eu vou deixar um texto aqui, Provérbios 6, não vai dar tempo de ler. Provérbios capítulo 6, os versículos 16, 17, 18 e 19. Ele traz de forma muito clara sobre essa questão de falso testemunho e que isso entristece muito o coração de Deus. Para fechar esse tópico, a lição também traz sobre casar-se com não crentes, né? A lição traz essa advertência, e a referência é Deuteronômio capítulo 7. Nossos jovens continuam namorando pessoas de outras religiões, sem qualquer preocupação e muitas vezes com autorização dos pais. Então, a lição traz esse alerta, que nós não devemos ter um relacionamento conjugal com pessoas de outras religiões, porque certamente isso vai trazer grandes problemas. Então, a lição vem também nos alertar sobre esse ponto. Muito bem, vamos continuar caminhando aqui, vamos para o tópico 2, orações precipitadas. A lição traz aqui um alerta ao sincretismo religioso. O sincretismo religioso, ele é aquilo que a gente chama de mistura de crenças, de fé, de atos. No contexto religioso, refere-se à junção de práticas e crenças diferentes tradições, resultando em uma nova forma de expressar a fé. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter também. Hoje a sociedade está muito preocupada de trazer novidades do ponto de vista religioso,
e muito do que se traz não é bíblico, não é? E nós devemos tomar cuidado com isso e nortear a nossa vida apenas através da palavra de Deus. Nunca devemos orar e pedir a Deus que Deus abençoe algo que Ele já proibiu. Você já imaginou? Pode. No tópico anterior, é interessante que eles tomaram decisão, queria que Deus aprovasse a decisão deles. É o que está repetindo aqui neste. Né? Eu tomo uma decisão, oro e quero que Deus aprove a minha decisão. Deus já tinha dito lá que ele estava arrependido daquilo que ele fez contra o povo, para que a gente entendesse. Sim. E eles sabiam disso. Mas eles tinham tomado a decisão. Deus aprovar, nós vamos. Se Deus não aprovar, nós vamos do mesmo jeito. Exato. E está repetindo agora aqui. repetindo Então, esse é o agora. cuidado. É isso que eu queria participar só. Perfeito. Exatamente. Pode repetir, por favor? No último parágrafo. No último parágrafo aqui, que fala sobre, é um fato problemático. Muitos crentes constroem convicções enganosas, misturam suas convicções bíblicas com pensamentos da modernidade, com vãs filosofias, encantam-se com os discursos dos mestres deste século e se permitem ser enganados. É o que eu penso, eu quero e quero que Deus aprove aquilo que está errado. E aqui se encantam. Não sei se os irmãos já... Essa lição vem bem trazendo esse menino que está pregando por aí de 14 anos, que até o pastor Hernani deu uma entrevista falando sobre essas pregações que esse menino está fazendo. Então, são essas vãs filosofias, essas modernidades que está tendo por aí. Se o cristão não tiver dentro da Bíblia, é o que lá em Mateus fala, ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Se nós não tivermos sendo prudente diante da palavra de Deus, nós vamos ser enganados. E nós não podemos deixar isso acontecer. Perfeito, é isso mesmo. O Salmo 50, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Salmo 50, versículo, acho que aqui no 16, já dá para a gente aprender um pouco mais. Versículo 16 do Salmo 50. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetir os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Para que te serve? 17. Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas minhas palavras, se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas, soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos, sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, como se Deus aprovasse, quando Deus fala, pensavas que eu era o teu igual, eu me calei, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Então, uma advertência de Deus por essa falta de coerência, essa falta de moderação para com as coisas de Deus. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. O cristão deveria ser, entre todas as pessoas, a mais ponderada, aquela que exerce o maior domínio sobre seu espírito e sobre suas palavras, justamente para não cair neste pecado. Falar e não cumprir, prometer e enganar, predefinir no coração alguma coisa, ainda que seja desaprovado por Deus, é infidelidade. Então aqui
Deus requer de nós um coração sincero diante da presença dele. Nós temos que ser sinceros diante do Senhor. É o que ele pede para nós. E obedientes à sua palavra. Caminhando aqui para o tópico 3, a vontade de Deus é sempre boa. Se conhecemos o caráter de Deus, jamais deveríamos desconfiar de sua vontade. Então aqui é um ponto muito relevante. Como que eu vou conhecer o caráter de Deus? Na medida que eu caminho com Ele, na medida que eu falo com Ele, que eu converso com Ele, que eu me disponho na sua presença, na medida que eu dedique tempo na leitura da palavra de Deus. Nos dias atuais, a palavra de Deus é muito clara para os nossos corações. Deus nos exorta de todas as maneiras, através da sua palavra, da oração, através dos hinos. É um irmão que vem nos dar um conselho, é a nossa mãe, é as pessoas que estão mais próximas de nós. Então a gente precisa estar atento às coisas de Deus. Precisamos estar atento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, ele traz esse versículo para conhecermos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agrada-me fazer a tua vontade, dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 40, versículo 8. Precisamos assumir toda a vontade de Deus. Aqui é um ponto importante, que nós devemos assumir toda a vontade de Deus, não é partes. A gente tem as nossas preferências, não, é assumir toda a vontade de Deus, é assumir por completo e não selecionarmos parte da sua palavra, conforme nossa preferência. Até na nossa leitura bíblica, ela precisa haver sabedoria. A gente muitas vezes fica procurando alguns textos para massagear a nossa mente, mas tem alguns outros textos que nós precisamos ler, entender e colocar em prática, que são textos que pedem para que nós mudemos de atitude, mudemos de vida. Quando nos falta a vontade de obedecer, precisamos pedir que Deus nos incline o coração. Outra lição importante, nós somos falhos, por natureza nós somos acomodados, por natureza nós temos um lado pessimista muito elevado, por natureza nós somos incrédulos, nós sempre acreditamos que não vai dar certo, é a natureza. Então nós precisamos, quando nos faltar essa vontade, inclinar o coração. Salmos 86, 11 e Salmos 119, 36, inclinar o coração a Deus para que Ele renove as nossas forças. A segurança da vida do cristão está em guardar a palavra de Deus, que é suficiente para esta existência, mas também para o mundo por vir. A Escritura é útil em tudo o que se refere ao ensino, à repreensão, à correção, à educação na justiça, para tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O nosso crescimento espiritual, ele só se dá através da Escritura. A palavra que vai mudar o nosso consciente, a nossa mentalidade. Então a Escritura, ela é útil para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar,
e nos tornar maduros, perfeitos na presença de Deus. Deus em tudo opera para o nosso bem, tendo em vista o nosso contínuo aperfeiçoamento. Crer em Deus exige um abandono incondicional de crer em si mesmo e em sua vontade particular. Então, se você levar para casa essa frase aqui, eu já fico feliz, porque eu falei muita coisa, mas crer em Deus exige um abandono incondicional de crer em si mesmo e em sua vontade particular. Joanã teria que aprender a desistir de si mesmo para crer totalmente na palavra de Deus. Confiar em Deus significa ter a convicção de que Ele está no controle da sua vida, mesmo em situações difíceis, e que as coisas estão para acontecer para o seu bem. Então, confiar em Deus é isso. É ter a convicção de que Deus está no controle da sua vida, mesmo em situações difíceis, e que as coisas estão a acontecer, tanto boas quanto más, para o seu bem. Concluindo, se Deus me deu aquilo que eu pedi, olha que interessante esta parte final. Se Deus te deu aquilo que você pediu, a minha vontade está de acordo com a vontade dele. Então, se Deus respondeu a sua oração, é porque a sua vontade está de acordo com a vontade de Deus. Se Deus fez algo diferente do que você pediu, significa que a vontade dele era diferente da minha e certamente melhor. A gente precisa ter essa maturidade para compreender que Deus não vai dizer sim para todas as nossas orações. E por último, se Deus me deu muito além do que eu pedi, então é porque Ele agiu com graça e misericórdia e me mostrou um caminho melhor. Quantos de nós aqui podemos compartilhar de tantas coisas que Deus nos fez, que superou e muito as nossas expectativas? E nós não estamos falando nem de merecimento, porque a graça e a misericórdia se mostrou melhor. Feche seus olhos, vamos encerrar com uma oração. Pai querido, te agradecemos por esse momento na tua casa, onde estamos reunidos em teu nome, para te glorificar, para te louvar, para te bendizer, para colocar diante do Senhor a nossa vida e, colocando a nossa vida diante do Senhor, possamos confiar inteiramente na tua providência e, confiando na tua providência, possamos aceitar de bom grado tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E nos ajude, ó Pai, principalmente nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristezas, nos grandes desafios que temos pela frente, que o Senhor esteja nos fortalecendo e nos dando entendimento, que o Senhor sempre tem um plano melhor para as nossas vidas, e que o Senhor nos quer levar em triunfo para a salvação. Perdoa os nossos pecados, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.